Nessa análise do episódio 4 de Chernobyl, intitulado The Happiness of All Mankind, a felicidade da humanidade, vamos observar a linha do tempo dos eventos focados na limpeza da zona e o custo humano devastador para conter a radiação. Tudo começa com um problema no teto. Meses após a explosão, o reator ainda está aberto. Para fechar o reator 4 e construir um sarcófago para cobri-lo, é necessário limpar o teto, que está coberto de grafite radioativo e também destroços do núcleo. A radiação lá é tão intensa que o teto foi dividido em três zonas: Katia, Nina e a mais letal de todas, Masha, onde a radiação chegava a 12.000 Röntgen por hora. Inicialmente, a técnica foi bem simples: usar máquinas. Valery Legasov e Sherebina tentaram utilizar robôs lunares soviéticos e até mesmo um robô policial alemão avançado denominado Joker para limpar o teto sem sacrificar vidas. Porém, ocorreu uma falha crítica. O governo soviético omitiu a gravidade da situação, informando aos alemães um nível de radiação muito menor do que o real. E o resultado foi o esperado. O Joker entrou na zona Masha e teve seus circuitos fritos instantaneamente pela radiação extrema. Sem máquinas capazes de resistir, chegamos à solução soviética, os biorobôs, ou seja, seres humanos. Jovens soldados são enviados para o teto com proteção improvisada de chumbo. A regra é brutal. Eles têm exatamente 90 segundos para correr, jogar uma pá de grafite no reator e voltar. Qualquer segundo a mais significava uma sentença de morte ou câncer garantido. Paralelamente ao teto, ocorre a descontaminação geral da zona. Isso envolveu a remoção completa da camada superior do solo, denominado terraplanagem, e a lavagem constante de prédios e veículos com uma mistura química chamada borda. E, como vemos na subtrama dos soldados, o próprio controle biológico, que foi o extermínio de animais domésticos para impedir que ele espalhasse a radiação para fora da zona. Passando para o segundo slide, encerramos ali no tempo observando o custo biológico das ações. Aqui temos três pontos cruciais: o colapso dos bombeiros, que se refere a essa morte lenta e dolorosa dos primeiros que chegaram ao local, como por exemplo Vasily Ignatenko, no qual seus corpos não apenas queimaram, mas também perderam a capacidade de se regenerar, levando à falência total de seus órgãos. A fase de latência, que é um dos conceitos mais cruéis explicados na série, que é essa ilusão de melhora, que após esse contato inicial com a radiação, a vítima parece recuperar, o inchaço diminui e ela se sente melhor, mas isso é uma mentira biológica, pois por dentro a medula óssea já morreu e o sistema imunológico também está extremamente debilitado. No geral, é uma morte inevitável. E por fim, o custo mais trágico é a morte do bebê de Lyudmila, esposa de Ignatenko. Ela ficou ao lado do marido moribundo enquanto estava grávida. A série explica que a radiação não escolhe alvos, mas o feto, por estar em rápida divisão celular, agiu como uma esponja, absorvendo a radiação do corpo do pai e salvando a vida da mãe. O bebê morreu 4 horas depois de seu parto, devido a cirrose cardíaca e hepática, um sacrifício involuntário que ilustra o horror invisível de Chernobyl. No geral, ao analisar este episódio, percebemos que as principais situações relacionadas à radiação e contaminação se referem na tentativa desesperada de contenção, seja através dos biorobôs, dos abatedores ou dos liquidadores. Além disso, o episódio escancara a ética na prática científica. Isso fica evidente tanto na omissão de informações vitais, como a mentira sobre os níveis de radiação que destruiu o robô Joker, quanto no uso de sacrifícios humanos como única moeda de troca restante. É uma conclusão irônica e amarga, considerando que o nome do episódio e a frase na faixa que vemos pendurada no prédio ao fundo é a felicidade de toda a humanidade. O episódio mostra exatamente o oposto, a infelicidade e o sacrifício de alguns para garantir a sobrevivência de todos. Bom, agora falando mais sobre a questão da física, os tipos de radiação, a radiação emitida pelos núcleos instáveis, ela pode aparecer de diferentes maneiras. Entre elas são as partículas alfa, partícula beta e radiação gama. Cada uma delas tem sua natureza física diferente e ela interage com a matéria de maneira diferente, o que vai definir sua capacidade de penetração e o tipo de dano que elas podem causar. A primeira de todas, e a partícula alfa, elas são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, que são liberados do núcleo a fim de tentar transformar o átomo em um átomo mais estável. Por terem a massa mais elevada e carga elétrica positiva, elas interagem muito fortemente com qualquer material por onde elas passam. Essa forte interação faz com que elas percam energia de uma forma muito rápida, dando a elas um poder de penetração muito baixo. Uma simples folha de papel ou até mesmo a camada externa da pele humana já bloqueia elas, por conta dessa interatividade alta, dessa penetração baixa que ela possui. As partículas alfa interagem com o corpo por inalação ou pela ingestão, e elas podem causar danos intensos aos tecidos internos. Por isso, o dano delas, caso ingerido pelo ser humano, é alto. As partículas beta, por outro lado, são os elétrons ou pósitrons emitidos pelo núcleo durante o processo de decaimento, a fim de tentar tornar o núcleo estável. Elas são milhares de vezes mais leves que as partículas alfas, pois se tratam de elétrons e não de prótons e nêutrons que possuem massa muito maior do que os elétrons.
e elas possuem apenas uma unidade de carga elétrica. Negativa, se no caso de beta negativo, e positivo, no caso beta positivo. Por serem leves e rápidas, atravessam muito fácil o material, tendo um poder de penetração moderado. São bloqueadas por alguns milímetros de alumínio ou plástico, mas ainda podem causar ionização ao longo do seu caminho. E seu dano é menor do que a radiação alfa, porém maior do que o da radiação gama por interação. Já a terceira e a radiação gama, ela é completamente diferente. Isso porque ela não se trata de uma partícula que possui uma matéria física, mas sim ela é uma fonte de radiação eletromagnética extremamente energética, que ela é semelhante à luz. Mas, diferentemente da luz, ela atua em frequências muito mais altas. Como ela não possui massa e nem carga elétrica, por ela não ser algo físico, isso dá um poder para ela de penetração muito grande, o que atravessa muito fácil o corpo humano, paredes finas e diversos tipos de material. E que para bloqueá-las são necessários painéis bem espessos de chumbo ou de concreto. Por conta da densidade que nós vamos falar mais à frente, eles têm a capacidade de bloqueá-la. Embora cada interação ionize pouco, sua profunda capacidade de atravessar materiais faz com que possa atingir órgãos internos e afetá-los. Ainda continuando na parte de física, mas agora relacionando a radiação com a matéria, nós temos três tipos de interação com a matéria. São eles a matéria orgânica, o chumbo e os robôs. Começando pelo chumbo, a ideia apresentada no quarto episódio é de jogar o chumbo líquido no reator explodido para conter a radiação. O chumbo é um dos materiais mais utilizados em blindagem radioativa devido às suas características físicas e atômicas. Por ser um metal extremamente denso e possuir um número atômico elevado, 82, ou seja, ele possui 82 prótons, o chumbo contém grande quantidade de elétrons por átomo, o que aumenta a probabilidade de interação com diferentes tipos de radiação, especialmente com os fótons gama. Quando a radiação gama atravessa o chumbo, ela sofre um tipo de processo como o efeito fotoelétrico, espalhamento Compton ou produção de pares, perdendo a energia ao interagir com os elétrons no metal. Isso faz com que o chumbo seja um excelente atenuador de raios gama e raios X. A radiação alfa e beta também interagem fortemente com o chumbo. As partículas alfa, por serem pesadas e carregadas positivamente, são completamente bloqueadas logo na superfície do metal, já que ele também possui uma grande quantidade de prótons e é um dos últimos elementos a possuírem a maior quantidade de prótons sem se tornar instável. Já as partículas beta são freadas dentro do chumbo, embora sua desaceleração produza radiação secundária, como os raios X de frenagem. Mesmo assim, o chumbo continua sendo uma barreira eficiente. Agora falando mais sobre a matéria orgânica. A matéria orgânica, na série, ela é vista como os caminhões retirando a plantação contaminada por radiação. E ela pode ser interpretada como solo, madeiras, folhas, grama e tecidos biológicos. Ela tem um comportamento oposto ao chumbo quando exposta à radiação. Em vez de ela funcionar como um tipo de blindagem, ela é altamente suscetível à contaminação e ao acúmulo de radionuclídeos. Isso ocorre porque os materiais orgânicos possuem alta porosidade, presença de água, canais capilares, fibras e células, além de uma grande atividade química. Essas características permitem que o átomo radioativo presente no ambiente, como diferentes tipos de moléculas, sejam facilmente absorvidos e incorporados na sua estrutura interna. Ao contrário do chumbo, a matéria orgânica não vai bloquear as radiações alfa, beta ou gama. A radiação alfa para rapidamente, mas apenas se a fonte estiver fora. Se o emissor estiver dentro do tecido, o alfa causa um dano imenso. A radiação beta penetra alguns milímetros e centímetros, liberando energia de ionização ao atravessar. Já a radiação gama atravessa quase livremente, sofrendo pouquíssima atenuação devido ao baixo número atômico dos elementos orgânicos, como o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. E agora falando um pouco mais sobre os robôs, a radiação ionizante é visto no robô um exemplo de um robô que eles trazem da Alemanha, que eles vão jogar lá pra... Eles colocam no telhado para fazer uma série de experimentos para tentar retirar os materiais de cima do telhado contaminado, e esse robô para de funcionar muito rápido. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a radiação ionizante, como partículas alfa, betas ou raio-gamas, ela é capaz de danificar não somente os organismos vivos, mas também os equipamentos eletrônicos. Nos robôs, o problema principalmente acontece nos circuitos internos, onde existem componentes muito pequenos e sensíveis. Quando a radiação atravessa esses componentes, ela pode arrancar elétrons, criar cargas elétricas indesejadas e até mudar o comportamento dos transitores. Isso gera erros de leitura, falhas de memória, travamento e até queima de peças internas, que foi o que aconteceu com o robô do quarto episódio.
Ainda na parte da física, mas agora falando sobre o uso da água, no episódio a gente pode ver diversos helicópteros e caminhões de bombeiros jogando água nos prédios e ruas, e na floresta. Por que disso? Por conta da supressão da poeira. A radiação alfa e beta é muito perigosa assinalada e a poeira seca contendo essas partículas fica se voando com o vento. E ao molhar a superfície, a água aumenta o peso dessas partículas, impedindo que elas fiquem suspensas no ar e evitem que os soldados respirem esse material radioativo. E a lavagem mecânica, que a água sob pressão funciona por atrito, empurrando fisicamente as partículas radioativas das paredes e dos tetos para o chão, o que cria outro tipo de problema ambiental, que a água se torna um lixo radioativo. As roupas de proteção contra a radiação foram projetadas para que não fosse penetrada a contaminação de radiação na sua pele, ou que você inale ela, pelos diversos métodos da contaminação entrar no seu corpo, ter um contato com o seu corpo. Mas só que existe um problema nessas roupas. Elas não servem totalmente para bloquear esses tipos de radiação, todos os tipos. Ela não envolve todos os tipos. E esse é o problema dela, mas só que ela sim reduz o risco de exposição e impedir materiais radioativos a chegarem no corpo. Agora, em relação ao do que se trata essa roupa, ela é usada materiais sintéticos e impermeáveis, como o Tyvek, o PVC e polímetros de alta resistência. Esses materiais, a característica deles é que são lisos e não porosos, impedindo que partículas radioativas se fixem nela ou sejam absorvidas. Além disso, o traje possui vedações, por exemplo, capuz, luvas, máscaras, zippers, botas e também nessas junções uma sobrecamada, para que não deixe passar nenhum tipo de contaminação. Agora indo para a parte da radiação, as partículas alfa, beta e gama, cada um interage de um método totalmente diferente. Primeiro, as partículas alfa, elas são muito fáceis de ser bloqueadas. Até com uma folha de papel ou a camada mais externa da pele, já consegue impedir a passagem. Por isso, o traje ele consegue perfeitamente bloquear essa entrada da partícula alfa. Agora a partícula beta, que são elétrons de alta velocidade, possuem maior capacidade de penetração e podendo atravessar os tecidos bem mais facilmente. Por isso exige sim que os polímeros, ou a borracha especial, ou o PVC, o Tyvek, seja de uma gramatura um pouquinho maior, espessa, para que a partícula beta não ultrapasse. E o que pode gerar se ela ultrapassar? Principalmente queimaduras. Agora, a radiação gama, ela é extremamente penetrante, podendo passar materiais como tecido, plástico e até alguns metais. Por isso, nenhum traje consegue vedar 100% dessa contaminação pela radiação. Mas há sim um jeito de proteger essa passagem, essa penetração da radiação gama. Por exemplo, placa de chumbo, escudos densos e paredes espessas, ou até estratégia de reduzir o tempo exposto a essa contaminação e a maior distância da fonte. Mas mesmo ela tendo essas falhas, ela não deixa de ser essencial em, por exemplo, acidentes nucleares, hospitais, laboratórios e qualquer ambiente que tenha esse risco de contaminação com material radioativo. Evitando, assim, a gente ter o contato com a nossa pele, os olhos, o sistema respiratório. Mas vale sempre ressaltar que ela não é um escudo milagroso. Ela sim protege a gente de partícula alfa, beta e evita a contaminação da gama. Mas só que ela ainda possui falhas. Abordando agora sobre a química, nós temos dois principais conceitos envolvendo ela, onde nós temos o decaimento reativo e nós temos o conceito de meia-vida. O decaimento reativo de um átomo é justamente quando o átomo instável ele busca a estabilidade, ou seja, quando ele emite partículas, sendo elas alfa ou beta, nas quais são determinadas de acordo entre a razão do número de prótons e nêutrons. Essa razão, porém, ela não é uma constante dependente do átomo. Ela varia de acordo com o tamanho do átomo, sendo os átomos leves com menos de 20 prótons de 1 para 1, considerado simetria perfeita, onde você possui um próton e possui um nêutron para deixar estável. Porém, para átomos grandes, com 20 prótons ou mais, isso já começa a variar, porque com a maior quantidade de prótons, se necessita de um excesso de nêutrons para conseguir deixá-lo estável, variando de 1,2 por próton a 1,4 por próton. Esse tipo de ação ocorre justamente por conta da repulsão columbiana, aonde você tem prótons, ou seja, cargas de mesmo tipo, se repelindo dentro do átomo. Porém, como que o núcleo consegue se formar, mesmo tendo essa repulsão dentro dele? Ocorre porque existe a força nuclear forte. A força nuclear forte é uma das forças mais fortes do universo conhecidas, e ela é justamente a cola que liga os prótons e os nêutrons no núcleo do átomo. Porém, quando você tem átomos muito grandes, com 83 prótons para mais, isso já muda, porque é impossível esse átomo ficar estável. Justamente porque não importa a quantidade de nêutrons que você tenha ligando com o átomo, ele ainda assim vai estar sendo repelido por tantos prótons que ele não vai conseguir se manter estável mesmo com essa cola nele. O conceito de meia-vida é quando você tem um grupo seleto de átomos e quando metade desses átomos realizam um decaimento reativo. Bom, agora sobre a natureza do grafite versus o boro nas variações de controle.
que no caso seria abordando sobre a arma de crime. Primeiro temos o boro. O boro é o nosso freio, e ele tem alta capacidade de absorver os nêutrons. Quando as varetas de boro descem, elas comem os nêutrons e a reação para. É uma segurança. Por outro lado, temos o grafite. O grafite é um moderador. Ele não absorve nêutrons, ele apenas desacelera. Na física nuclear, nêutrons lentos são muito mais eficientes do que para átomos de urânio. Ou seja, o grafite facilita a reação. Onde foi o erro fatal? Como a gente viu no série, as varetas de controle soviéticas tinham um design híbrido. O corpo era de cobre, mas a ponta era de grafite. Quando acionam o botão de emergência AC5 para desligar o reator, a ponta de grafite entrou primeiro. Ela expulsou a água para frear e facilitou a reação instantaneamente. Por alguns segundos, o freio funcionou como um acelerador. E essa contradição química gerou um pico de energia que vaporizou a estrutura antes que o boro pudesse fazer o seu trabalho. O reator explodiu porque deixaram desligado. Bom, agora sobre resíduos isótopos radioativos. Bom, após a explosão, o problema mudou. Não era mais só como controlar a reação, mas lidar com o lixo exposto. Aqui temos dois fenômenos distintos. Primeiro são os produtos de fissão. O urânio, ao quebrar, cria elementos como o iodo 131 e o césio 137. Isso é o que chamamos de núcleo nuclear direto. Mas, o segundo fenômeno é mais traiçoeiro, a ativação por nêutrons. Durante a explosão, o reator cuspiu trilhões de nêutrons livres. Esses nêutrons atingiram coisas que não eram radioativas: o metal das bicicletas, as madeiras das árvores, o grafite da escritura e a terra. Ao absorver esses nêutrons, esses materiais comuns se tornaram instáveis e radioativos. É por isso que na série vemos a necessidade de matar os animais e enterrar florestas inteiras. A radiação não estava apenas sobre eles como poeira, ele estava quimicamente ligada e eles, ou transformando a própria estrutura atômica dos materiais ao redor. Vamos entrar agora na parte biológica. Antes de entendermos como a radiação mata, precisamos entender o que ela está atacando. Olhem para o canto inferior direito do slide. Esse é o DNA, é o manual de instruções de quem você é. Ele tem essa forma famosa de escada torcida. Pense nele como uma escada real. Os degraus coloridos são as letras do código genético, o corrimão, que é essa parte amarela, é a estrutura que segura tudo, e o detalhe mais importante, a estrutura é cheia de átomos de hidrogênio. Guarde essa informação porque o hidrogênio será a peça-chave do roubo que veremos a seguir. Agora, uma informação importante: o seu DNA não é intocável. Neste exato momento, o DNA de suas células estão sendo atacados pelo oxigênio que você respira, pela luz do sol e pelo calor. Estima-se que cada célula sofre milhares de lesões todos os dias. E por que não morremos? Porque temos uma equipe de manutenção. Temos enzimas que percorrem o DNA, acham um erro e os consertam. O problema de Chernobyl é que a radiação é muito mais forte do que a manutenção. Olhe para o lado direito do slide em tecido humano. A radiação ela age de forma diferente dependendo se o ataque é externo ou interno. Por exemplo, o alfa, ele tem zero perigo externo. Nossa pele morta funciona como um escudo quase que perfeito para ele. O beta penetra um pouco mais, atingindo a derme viva. É isso que causa as queimaduras que vimos nos bombeiros. E o gama é a mais perigosa vindo de fora. Ele ignora a pele, atravessa completamente o corpo e atinge os órgãos internos. Porém, a nível celular, o maior vilão é o ataque indireto, que está no topo esquerdo. Como somos 60% água, a radiação quase sempre acerta uma molécula de água, e não no DNA direto. Isso inicia um processo químico chamado radiólise. Vamos acompanhar essa matemática olhando o esquema abaixo. Acompanhe a contabilidade dos elétrons nas fases 1 e 2. Na fase 1, aqui temos uma molécula de água saudável, um H2O simples. Se somarmos prótons e elétrons, o placar é 10 a 10. Ela é neutra e também estável. Porém, na segunda fase, ocorre a ionização. Olha a contagem agora. Porém, na fase 2, ocorre a ionização. O raio gama atinge essa molécula e arranca um elétron à força. E a contagem ela muda, agora são 10 prótons contra apenas 9 elétrons. Isso cria um desequilíbrio elétrico insustentável e a molécula precisa se quebrar. No próximo slide, vemos a consequência desse desequilíbrio na fase 3. A molécula de água instável se divide, liberando o radical livre hidroxila. A instabilidade dele é matemática. Ele possui apenas 9 elétrons. E na química, elétrons precisam andar com números pares. Dessa forma, esse elétron sozinho acaba tornando o radical extremamente agressivo quimicamente em busca de novos parceiros e elétrons.
Agora, referente à fase 4, que é o roubo do DNA, lembra daquela informação que eu pedi a vocês sobre que a estrutura do DNA possui muito hidrogênio? Então, para resolver o problema dele, o radical ele vai atacar o DNA na fase 4. Ele arranca um átomo de hidrogênio do corrimão DNA. Para o radical, isso é ótimo, pois ele ganha um elétron que faltava e ele volta a ter agora 10 prótons e vira água de novo. Porém, para o DNA é catastrófico, pois ele perde essa estrutura muito relevante, a ligação química se desfaz e a fita do DNA se rompe totalmente. E é assim que a água se torna uma própria arma do próprio corpo. E é dessa forma que a gente consegue compreender que o problema de Chernobyl não foi o dano em si, mas a quantidade. A radiação criou tantos radicais livres ao mesmo tempo que a equipe de manutenção, né, nossas enzimas, não conseguiram resolver o problema, entraram em colapso e acabaram levando à morte massiva de células e também da falência de órgãos. Enquanto no slide anterior a gente detalhou o ataque indireto via água, aqui a gente vai determinar sobre o ataque direto. Aqui o foco principal é a radiação alfa quando internalizada, ou seja, inalada ou ingerida. Diferente da gama, a partícula alfa possui massa e cargas elétricas elevadas. Quando ela atinge o núcleo celular, ela deposita 100% de sua energia em um volume microscópico. Não se trata apenas de dispersão, é uma destruição física da estrutura molecular. Isso gera o cenário mais crítico da radiobiologia, a quebra de fita dupla do DNA. E isso é extremamente relevante porque o DNA ele é formado dessas duas estruturas, lado esquerdo e direito. E quando você acaba perdendo eles, eles tentam eles tentam renovar isso através de um mecanismo de emergência chamado JENH, junção de extremidades não homólogas, destacado nesse fim do fluxo. Basicamente, a célula ela tenta colar as pontas soltas do cromossomo de qualquer maneira. E esse processo ele é muito propenso a erros graves como deleções ou fusões cromossômicas. E, por fim, o que isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo nessa regra de 90 segundos, pois existe uma limitação do período de tempo que eles podem tentar resolver esse problema. E quando acaba passando esses 90 segundos e o número de quebras da fita dupla ultrapasse a capacidade das enzimas de conseguir realizar o reparo, isso pode fazer com que ocorra um problema extremamente grande na célula do indivíduo, seja a morte celular, que é a apoptose, a senência, no qual a célula não morre, mas ela perde sua função e para de se dividir, isso vai acabar causando inflamação crônica no tecido e também pode gerar câncer no indivíduo, porque vai acontecer uma mutação no código genético dele e isso pode acabar resultando em um câncer. Então, no geral, a gente pode perceber que a catástrofe biológica de Chernobyl não foi apenas um evento de queimadura externa, mas um colapso dos mecanismos moleculares de reparo do DNA, levando ao limite pela quantidade massiva de energia absorvida. Para entendermos um pouco disso, usamos a lei de Beguinier e Trimbo-Leal. Essa lei biológica diz que uma coisa simples, que uma célula é tão mais sensível à radiação quanto maior for a sua velocidade de divisão. Onde pegamos o DNA vulnerável quando a célula está se divide na fase de mitose. Em adulto, nossas células se dividem devagar, ganhando temos um tempo de reparo. Já em um feto, o feto é uma máquina de construção acelerada, ela está sempre criando bilhões de células o tempo todo para formar o coração, o fígado e o cérebro. O feto está em um estado de mitose constante, portanto, a mesma dose de radiação que apenas deixou a mãe enjoada foi catastrófica para o bebê. A radiação destruiu as células que estavam formando o coração dele e ele não salvou a mãe, absorvendo o veneno. Ele morreu, porque naquele estágio de vida, o ser humano não tem defesas contra erros de DNA, no DNA. Então, concluindo que a radiação ataca a vida explorando suas necessidades básicas. Assim, ela usa a nossa fome de nutrientes para entrar nos nossos ossos de maneira impostora e explorando nossa necessidade de crescer e reproduzir, no caso que é o estágio de mitose, para matar a próxima geração ainda no útero. Bem, agora sobre a silêncio e a censura do governo soviético, após a explosão do reator 4, o governo soviético ele optou por ocultar essa gravidade da situação e preservar sua imagem de poder e controle. Já em relação a isso, ele vai conduzir com silêncio inicial, que fez com que os moradores de Pripyat, se não me engano, permanecessem expostos a níveis perigosos de radiação por mais de 36 horas. E com isso, vivendo tranquilamente, enquanto as partículas radioativas se espalhavam pelo ar. E, logo em seguida veio a evacuação, que teria sido imediata, foi adiado por razões não técnicas, mas por decisões políticas que priorizaram a aparência do Estado, toda aquela soberania deles, em vez da segurança da população.
Agora, sobre a falta de transparência internacional. E mesmo após o desastre, a União Soviética ainda evitou informar os outros países sobre o incidente, tentando negar sua existência, e com isso foi somente quando os sensores de uma usina nuclear da Suécia detectaram níveis elevados de radiação no mundo, e aí na outra parte do mundo, e aí foi que eles realmente perceberam o que tinha acontecido. E esse atraso é inaceitável, romper os protocolos básicos de segurança internacionais, já que a nuvem radioativa já se espalhava por vários países europeus. E a falta de transparência comprometeu a resposta global e colocou milhões de pessoas em risco. E, em seguida, a exposição deliberada de civis e trabalhadores. Diversas decisões políticas levaram à exposição direta e consciente de civis e trabalhadores a altos níveis de radiação. E, com isso, a população local não recebeu avisos ou orientações imediatas do que fazer, né? Então, eles continuam a sua rotina diária sobre uma imensa contaminação de radiação. E, bem, além disso, milhares de liquidadores, bombeiros, soldados e voluntários foram enviados a essas áreas de extremo e grande risco, sem uma proteção muito adequada, né? E com isso, muitos recebendo doses letais de radiação para cumprir tarefas muitas vezes urgentes. Essas pessoas foram colocadas na linha de frente, sem plena informações dos riscos sobre o que estava realmente acontecendo, e assim foram sacrificados para conter um desastre que poderia ter sido menos grave se a resposta inicial tivesse sido mais ética e eficiente. Pela felicidade de toda a humanidade. Essa frase decorava Chernobyl enquanto a radiação destruía tudo ao redor. No episódio 4, vemos a fase da liquidação. Mas esse documentário não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre o que não precisava ter acontecido. Se a ética científica e o conhecimento que temos hoje fossem aplicados em 1986, a tragédia que vamos mostrar agora teria sido drasticamente menor. Vamos analisar os erros e as correções. No teto do reator, a física colidiu com a política. O robô alemão Joker foi enviado para limpar detritos radioativos. Porém, após poucos segundos operando, o robô falhou. A radiação gama extrema ionizou os semicondutores do robô. O governo soviético informou que a radiação era de 2.000 roentgens, omitindo os 12.000 verdadeiros. Hoje, a ética na pesquisa exige transparência total. Se a União Soviética tivesse admitido os níveis reais, engenheiros teriam usado a eletrônica endurecida contra a radiação, como a usada em satélites modernos. O robô teria funcionado, evitando que seres humanos precisassem subir naquele teto. A mentira custou a saúde de centenas de vidas. Sem tecnologia, a limpeza virou carnificina. Vimos o extermínio de animais domésticos, chamados de cesta de ovos radioativas. Devido à demora da evacuação, os animais sofreram bioacumulação. A poeira radioativa impregnou em seus pelos e tecidos, tornando-os vetores móveis de contaminação que poderiam espalhar a radiação para outras zonas. Atualmente, protocolos de segurança nuclear exigem evacuação imediata e perímetros de contenção rigorosos nas primeiras horas, não dias. Se a população tivesse sido alertada e evacuada no momento da explosão e tivesse havido transparência, muitos animais poderiam ter sido salvos ou descontaminados, evitando o massacre brutal e o trauma psicológico dos liquidadores. O erro mais doloroso foi do ser humano. Lyudmila Ignatenko perdeu sua bebê horas após o parto. A criança absorveu a radiação do pai moribundo. Lyudmila não foi informada sobre os riscos da teratogênese, que significa a má formação fetal, causada pela exposição próxima a uma fonte radioativa viva. A omissão de informações médicas foi fatal. Hoje, o isolamento de pacientes com síndrome aguda da radiação é absoluto e monitorado. A comunicação científica responsável, um pilar da bioética moderna, garantiria que Lyudmila soubesse que o contato físico era letal para o feto. A credibilidade da ciência sobre a superstição ou o desejo emocional teria salvado a vida da criança. Analisando o episódio 4, concluímos que a tragédia de Chernobyl não foi apenas nuclear. Foi uma falha institucional. As consequências biológicas, físicas e químicas foram amplificadas pela censura. Se tivéssemos a ética de compartilhamento de dados e a segurança do trabalho que defendemos hoje,
o robô teria funcionado, a evacuação seria limpa e as vidas inocentes seriam poupadas. Chernobyl nos ensina que a ciência, sem verdade, não gera progresso, gera vítimas.